Boa tarde, graça e paz. Meu nome é Rosângela e eu quero trazer uma reflexão para vocês sobre o Rio de Deus. Já ouviu falar sobre o Rio de Deus, o Rio da vida, o Rio da alegria? Eu creio que algumas pessoas elas já adentraram ao Rio de Deus. Outras estão vendo o rio passar, ainda não se posicionaram, ainda não tiveram coragem, ousadia para entrar no rio de Deus. Mas eu quero, através de alguns versículos, trazer para você essa reflexão, esse entendimento e esse conhecimento sobre o rio de Deus, sobre o rio da vida. Eu quero começar lendo os versículos 1 e 2, lá do livro de Apocalipse, capítulo 22, que diz o seguinte: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. A Bíblia fala que do trono do Pai fluem rios, e são rios de águas vivas. E vamos lá para Gênesis capítulo 2, versículo 10, a partir do versículo 10. Olha o que diz o capítulo 2 de Gênesis. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. Existe algo muito profundo por trás desses 4 rios que o Senhor Deus colocou no jardim do Éden e que ele cita o rio da vida lá em Apocalipse. E outros versículos você vai encontrar ao longo da Bíblia falando sobre o rio de Deus. Lá no Salmo 46, você vai encontrar os versículos que falam que o rio de Deus é o rio da alegria, é o rio da vida e é também o rio da alegria. Então eu quero trazer para vocês o conhecimento sobre esses 4 rios. O primeiro rio é o rio Pison. Pison significa aumento, crescimento. Onde tem um rio de vida, você avança, você cresce. Não tem como alguém entrar na presença de Deus verdadeiramente, alguém ter um encontro com Deus, alguém caminhar na presença do Pai e não crescer. Segundo rio, Gion. No original, Gion quer dizer romper, correnteza muito forte, correnteza que arrebenta tudo pela frente. O rio de Deus, ele é tão forte que ele pode quebrar qualquer cadeia, ele pode arrastar, arrancar qualquer obstáculo da tua vida. Talvez exista algum sentimento, alguma situação, alguma circunstância que hoje é barreira na tua vida. E o Senhor está dizendo que através do rio Gion há uma correnteza, há um rio tão forte, o rio de Deus, capaz de derrubar, de arrancar cadeias, barreiras, obstáculos. E o terceiro rio é o rio Tigre. O rio Tigre, ele corre pelo oriente da Síria. A Síria, no original, significa acertar o alvo. Então, o terceiro rio Tigre, ele significa rápido. Rápido para acertar o alvo. Sabe quando Jesus fez o milagre no casamento, que faltou o vinho, e ele estava lá diante daqueles recipientes vazios,
e ele pede aos servos que encham aqueles recipientes com água, e ali ele ergue os olhos para o alto, ele ora a Deus e o milagre acontece. A água se transforma em vinho. Deus, ele não está preso ao nosso tempo cronológico. Deus não está preso às horas, às nossas estações. Não. Ele pode remir o tempo na sua vida. Ele pode remir o tempo na sua vida. Tem coisas que Deus faz de forma instantânea. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. O quarto rio é o rio Eufrates. Eufrates significa fértil, frutífero. E o que eu quero trazer para vocês através desse conhecimento sobre esses 4 rios? Eu quero deixar para vocês a reflexão de que Deus, o rio da vida, o rio de Deus, as águas que descem do trono do Pai, elas nos trazem crescimento, elas nos trazem avanço. O rio de Deus, quando nós decidimos, quando nós escolhemos adentrar nas águas do rio de Deus, esse rio, essa correnteza forte, derruba barreiras da nossa vida. E o propósito de Deus é nos levar a acertar o alvo. O nosso alvo é Cristo. E à medida que nós caminhamos, à medida que nós adentramos no rio da vida, no rio de Deus, o Senhor nos leva a acertar o alvo. O Senhor nos leva a um tempo de fertilidade. O Senhor nos leva a nos tornar frutíferos. É esse o propósito de Deus. Deus, ele traz fertilidade para a nossa vida, em todas as áreas. Deus, ele nos torna frutíferos, ele traz a frutificação para a nossa vida. Então, o que eu quero deixar para vocês nessa tarde é que, se você ainda não decidiu por entrar no rio de Deus, no rio da vida, no rio da alegria, que você possa receber no Espírito essa palavra, te encorajando a tomar essa decisão de entrar no rio de Deus para crescer, para avançar, para derrubar todas as barreiras que têm se levantado contra a tua vida, para que você se torne alguém frutífero, para que você possa crescer, não simplesmente como algo, como um propósito que é só teu, não. Nesse momento, essa palavra que você recebe no teu espírito é para um propósito muito maior do que você imagina. A palavra de Deus, ela vai ter vida dentro de você, ela vai provocar uma transformação dentro de você, e aquilo que vai acontecer através da tua vida vai refletir na vida de outras pessoas, das pessoas que estão à tua volta. Então, que nessa tarde você possa escolher entrar no rio de Deus. Algumas pessoas já entraram, glória a Deus. Outras estão vendo o rio passar, mas ainda estão só observando. E que o Senhor Deus, que no poder do Espírito Santo de Deus, você possa adentrar ao rio de Deus e mergulhar em águas profundas, para que você possa crescer, avançar, derrubar as barreiras que se encontram em tua vida e você se torne frutífero. Que Deus possa abençoar a tua vida e que neste momento as águas que correm do trono do Pai, elas possam trazer cura, elas possam trazer refrigério, ânimo, coragem, vigor, ousadia, intrepidez, transformação e salvação para a tua vida. É o que eu declaro, crendo que o melhor o Senhor está derramando sobre a tua vida agora, em nome de Jesus.